Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Gisele Vasconcelos, tenho 31 anos e eu tô gravidinha de 5 meses, né? Vou completar 5 meses agora. Bem, eu nessa quarentena, eu, pelo fato de estar grávida, venho acompanhando muito, né? Algumas experiências de meninas que postam, obviamente, as suas experiências no YouTube, gosto de muitas delas. Mas tem uma coisa que eu percebi, né, que não é um assunto muito falado dentro da internet, ou eu pelo menos não achei. Se for, me mandem pessoas que falam a respeito de mamães grávidas que são gordas, né, que são obesas, gordas. E é o meu caso, né. Eu tenho 1,68 m de altura e antes de estar grávida eu já pesava 114 quilos, né, então eu já estava bem acima do meu peso. E eu não encontro esse tipo de conteúdo na internet. Então, eu achei necessário, na verdade, compartilhar um pouco das minhas experiências e um pouco daquilo que vem acontecendo comigo, né, com vocês, porque realmente eu não vi esse tipo de conteúdo e eu senti muita falta, né, muita falta desse tipo de conteúdo. Mas é isso. Então a gente vai começar do começo, desde quando eu descobri até os acompanhamentos que eu venho tendo, obviamente, ultimamente. Bem, eu acho que a primeira questão, né, quando a gente fala de gravidez, de mamães gordas, e que eu acho que talvez seja um tabu para muita gente, né, porque é uma preocupação muito grande, né, quando você engravida, já é uma preocupação enorme, mas quando você engravida gorda, e aí quando a gente ouve falar em gordo, gorda, já tem aquele estereótipo social muito forte, que a gordura, que a obesidade realmente é um mal de saúde. Eu não quero generalizar, tá, gente? Mas nem toda pessoa gorda tem a saúde ruim ou debilitada. E eu acho que isso é muito importante de frisar. Mas a maioria das pessoas, a sua grande maioria, na verdade, acredita realmente que a gordura, que o ser gordo é uma doença, tá? Enfim, isso é muito importante de salientar. E eu acho que é por isso que é muito importante também vir tratar desses assuntos, obviamente com vocês aqui, na internet. Então, falando a respeito disso, assim que eu descobri que estava grávida, foi uma preocupação muito grande para mim, realmente. Eu não tenho ainda nenhum tipo de doença, como diabetes, cardiopatia ou hipertensão, tá? Não tenho. Antes mesmo de estar grávida, eu não tinha. Apesar de ter uma predisposição muito grande, porque o meu pai é diabético, a minha avó paterna é diabética, né? Hipertensa, cardiopata, os dois são isso pela minha família, por parte de pai. Por parte de mãe eu não tenho, porque eu perdi minha mãe muito cedo, então eu não sei dizer se ela tinha alguma doença, se eu tenho alguma predisposição, alguma doença que ela teve, não sei dizer, mas a família por parte da minha mãe, na verdade, é bastante saudável. A única coisa que eu já percebi que é muito comum na minha avó, por exemplo, são doenças ligadas aos ossos, né? Então, com relação a diabetes, hipertensão e doenças cardíacas, isso já tem a predisposição do lado do meu pai, né? Então, como eu disse para vocês, antes mesmo de engravidar, eu já estava gorda, mas eu não tinha nenhuma dessas doenças. A única coisa realmente que eu sempre tive mesmo, era gastrite, né? E aí o fato de eu ter gastrite também, agora na gravidez, é bem complicado para mim, mas enfim. Então eu sou uma mulher gorda que está grávida, né? E tenho tido esses acompanhamentos diretos justamente para tentar identificar o mais cedo possível para que isso não passe para bebê e que isso não seja prejudicial para minha bebê também, né? Então,
Bora começar do começo, que eu já tô falando pra caramba, mas eu quero começar desde o começo, onde eu descobri que estava grávida. Gisele, foco. Bem, quando eu descobri que estava grávida, na verdade, como é que foi, né? Quais foram os sintomas, assim? Você descobriu que estava grávida por conta de sintoma ou foi só atraso menstrual? No meu caso, foram as duas coisas. Eu tive sintomas leves, tá? Não tive enjoo. Todo mundo me pergunta, Gisele, tu enjoou muito? Muitas náuseas e vômitos? Eu disse que não. Não tive realmente. Nada de enjoo, nada de náusea, nada de vômito, graças a Deus. O que eu tive de sintomas iniciais foram as dores nos seios. Eu sentia muita dor no peito, muita dor. Eles esquentavam muito. E eu comecei a notar isso justamente no meu período, no período que eu deveria estar menstruando. Só que eu nunca tive esse tipo de sintoma enquanto menstruava. Era um sintoma novo para mim. Muitas mulheres dizem, né, relatam, e realmente pode ser um dos sintomas da menstruação, né, dessa TPM, são as dores nos seios, os seios sensíveis, mas eu, Gisele, nunca tive essas sensações enquanto iria menstruar. Eu sempre tive muita cólica menstrual, tá? Muita cólica mesmo, de ficar louca, mas aqui no abdômen, no ventre, né, e tudo mais, eram as dores que eu sentia, mas nos seios eu não tinha esse tipo de sintoma. Então, ali naquele meu período, prestes a menstruar, eu comecei a notar umas cólicas leves, né, normal, como se você realmente fosse menstruar, e muitas dores no peito, muita dor no peito. Então, eu já imaginei, bom, tô com cólica, minha menstruação vai descer. Passaram-se alguns dias, a minha menstruação, diga-se de passagem, é um pouco regular, tá? Ela não é desregulada, eu acompanhava através de aplicativo também, usava o Clu, então ela tinha, né? Ela era certinha. Acredito também que era o resultado de anos tomando anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional durante grande parte da minha vida. Acho que mais de 10 anos, 10, 11 anos, eu comecei a tomar anticoncepcional com 19 anos. Então, há 11, 12 anos eu tomava anticoncepcional direto, né? Mas parei há 1 ano e meio atrás de tomar esse anticoncepcional. Parei por decisão minha, né? Enfim, eu já estava há muito tempo tomando anticoncepcional. Minha ideia, na verdade, era tentar mudar para um outro, ir no ginecologista e tudo mais. Mas acabou não rolando, então o meu método contraceptivo era outro, era uso de camisinha e tudo mais. Então eu já não tomava anticoncepcional há muito tempo, mas mesmo assim acredito que por consequência desses anos todos tomando anticoncepcional, ela tenha ficado regular, né? Então era para ter descido, não desceu, atrasou um dia. Aí eu disse, bom, vem no outro, normalmente acontece, né? Não vem no dia certo, pode vir no outro, 2 a 3 dias e tudo mais. Só que aí não vinha. Deu o segundo dia, não veio, deu o terceiro, não veio, deu o quarto, não veio, deu o quinto, não veio. Quando foi no sexto dia, né, que ela deveria ter vindo, eu decidi fazer um teste de farmácia. Fui na farmácia, comprei o Clear Blue, comprei um Clear Blue e aqueles testes de gravidez de fitinha, né? Que aparece a fitinha. Eu não gosto muito daquele teste de gravidez de fitinha, eu vou dizer pra vocês por quê. Porque eu tenho uma dificuldade de identificar algumas coisas ali. Eu acho que a fitinha sei lá, minha percepção é que vai dar algum erro lá, mas enfim, eu comprei os dois. O mais baratinho, o Clear Blue, que vocês sabem que é um pouquinho mais caro, né? Comecei fazendo com o da fitinha. Fiz o teste da fitinha, a fitinha saiu bem clarinha mesmo. Quase assim, imperceptível. E fiz o Clear Blue. E quando eu fiz o Clear Blue, deu lá, bonitinha, grávida 3+, eu lembro até hoje. Que significa que eu tava grávida há mais de 3 semanas, né? Devia estar na 4ª semana, com quase um mês, né, de gravidez. E foi isso que deu no teste. E
Foi assim que eu descobri a minha gravidez. Então eu não tive realmente enjoo nem nada, né? Foi exatamente o atraso menstrual e as dores nos seios. Foi assim que eu descobri a minha gravidez, tá? Mesmo depois de grávida, né? Também continuei não tendo esses sintomas, tá? A minha ação imediata foi justamente fazer o beta-HCG, fiz o beta, deu positivo. E aí nós tivemos certeza que eu estava grávida, tá? E o primeiro passo foi fazer uma consulta, né, com o obstetra, com o ginecologista obstetra, para passar as vitaminas necessárias e tudo mais. A minha primeira consulta não foi com o médico que eu estou hoje, porque eu sou recente aqui na cidade onde eu estou, que é Fortaleza, e não tinha plano de saúde ainda. Meu plano de saúde era da minha cidade, que é Belém. Eu vim pra cá para ficar com o meu esposo agora, atual, que na época era o meu namorado. E então eu não tinha plano de saúde e a gente consultou com ela particular. Eu sou muito ansiosa, tá, gente? Então já falei pro meu marido, eu disse não vai dar tempo de esperar, né? Você me colocar como só dependente no trabalho. Vamos fazer logo essa consulta para ficar mais tranquila, para ela passar os remédios ou vitaminas necessárias para eu tomar durante a gestação. Então nós fomos e pagamos uma consulta particular, né? E lá ela passou as vitaminas, né, para eu tomar na gravidez, tirou algumas dúvidas minhas e do meu esposo e tudo mais. E tirou minha pressão, deu tudo normal. Como eu disse para vocês, eu nunca tive, ainda não tive, não quero ter também, mas eu até então não tenho problemas com pressão, né? E aí ela tirou minha pressão e eu me pesei. E lá eu constatei que estava com 114 quilos e 500 gramas, 600 gramas. Então eu já estava bem acima do meu peso enquanto grávida, tá, gente? E aí eles fazem aquela bateria de perguntas, né, sobre as suas doenças predispostas, se seus familiares têm e tudo mais, e te esclarecem que há sempre um risco, né, de você adquiri-las também. Então essa foi a minha primeira consulta com a ginecologista, mas que não é a médica que me acompanha hoje. Hoje eu sou acompanhada por um outro médico, né, que o meu plano já cobre. E as minhas consultas desde então estão sendo com ele. Os meus primeiros exames que ela passou foram todos aqueles exames de sangue, urina, que de fato identificam se está tudo certo, né? Com a tua pressão, se você tem predisposição a ter pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, né? Que a gente sabe que realmente é muito prejudicial para a saúde do bebê e até para a vida do bebê. E rotineiramente eu tenho feito esses exames, né? Todos os meses eu faço. A gente repete. Eu acredito que isso seja uma rotina comum a todas as grávidas. Não sei se o meu caso é especial pelo fato de vocês saberem, né, de ser gorda. E isso ser uma preocupação muito grande do médico, eu percebo isso, né? Então, todos os meses eu faço, né, exames de rotina para identificar justamente problemas com pressão, tá? Então, eu fiz também aquele exame de proteinúria, né, de 24 horas, que você faz o xixi durante o dia inteiro dentro de um recipiente. Eles medem lá se está tudo certo, né, se você está expelindo proteína no sangue não, na urina. Caso isso aconteça é porque pode ser algum problema aí, é um indício de problema de pressão, mas o meu não deu tudo certo, o médico falou. E desde então, os meus exames de sangue, de urina, têm me comprovado que eu não tenho nenhum tipo de doença ligada, né, à diabetes e à pressão alta, tá? A única coisa que me assusta muito, muito, e que me assustou desde a primeira vez que eu me consultei com esse médico, foi quando ele tira minha pressão no consultório. A primeira vez que ele tirou minha pressão no consultório, a minha pressão foi lá em cima, gente, 14/9, e que eu só tive esse tipo de pico de pressão quando eu tava doente, alguma coisa assim, tipo uma enxaqueca
uma febre, que a minha pressão realmente vai lá pra cima. Mas nunca assim, tipo, relaxada, cheguei no lugar andando de boa, deu tão alta. Então, na primeira vez que ele tirou minha pressão no consultório, esse médico novo, minha pressão deu alterada, ele já ficou com muito medo, né? E perguntou se eu era hipertensa. Eu disse que não, né? Mostrei os exames anteriores que a médica tinha passado, tinha dado tudo certo. Ele disse, então é bom a gente fazer um acompanhamento, né? Você vai fazer esses exames rotineiramente, passou alguns outros exames também, né? Para identificar se eu tinha anticorpo para algum tipo de doença, enfim. E continua passando para mim os exames de sangue e de urina, justamente para fazer esse acompanhamento da pré-eclâmpsia. E me sugeriu comprar um aparelho de pressão para medir em casa, né? Então, desde a primeira vez que eu vou no consultório, minha pressão ela dá alterada. Em casa, eu medindo todos os dias, eu fiquei muito preocupada com relação a isso, né? Que ele mediu minha pressão lá. Então, eu passei a medir a minha pressão todos os dias, 3 vezes ao dia, e anotar num caderninho. Comprei um aparelho de pulso, né? Para fazer essa rotina. E aqui em casa sempre dá 11/6, 12/8, 12/6, 11/7. E não dá nada acima disso, né? E aí na consulta seguinte, né, que eu tive com ele, eu levei, né, o meu caderninho, que eu medi a pressão e mostrei, deixa eu olhar, doutor, tá aqui. Realmente é aquilo que eu tenho dito, né? A minha pressão, ela tem dado isso aqui durante todo esse período, durante um mês que eu venho medindo. Então aqui dá indício de que tá tudo certo, né? Então eu ficava mais aliviada. Mas ele media a minha pressão. Quando ele foi medir a minha pressão, nesse mesmo dia, deu alterada de novo, deu 13/9. E eu fiquei assim, nossa, muito frustrada, né? Muito frustrada mesmo, porque eu fiquei, poxa, mas em casa dá normal, eu falei pra ele, eu acabei de medir minha pressão, deu 12/8 em casa, e aqui deu 13/9, 13/8, não me lembro mais agora. Ele pegou e disse, olha, pode ser que você tenha aquela pressão alta, a pressão alta ligada à síndrome de jaleco branco, né, que é o quê? Você vê o médico ficar nervoso e a sua pressão dá alterada. Mas eu fiquei meio que inconformada, sabe, com isso. Por quê? Em casa, eu meço a minha pressão da bonitinha, 12/8, 11/6, todo santo dia. Meus exames não indicam que eu tenha, né, nada de pressão alta nem nada, mas aqui a minha pressão ela dá alterada toda vez. Então eu fiquei realmente muito frustrada, né? E aí eu falei pra ele, bom, o meu aparelho de pressão é de pulso e tudo mais. Aí ele já disse que os aparelhos de pressão de pulso não são confiáveis. Aí eu fiquei mais frustrada ainda. Fiquei muito triste quando ele falou isso, porque eu não sei medir pressão, eu passo a maior parte do meu dia sozinha em casa, então é difícil, né, você medir sua própria pressão com aqueles aparelhos de pulso. Eu poderia, de pulso não, de braço, né, que você tem que apertar e medir com estetoscópio e tudo mais, então eu não sei fazer isso. E sozinha em casa seria difícil pra mim, então eu comprei um aparelho que eu pudesse fazer sozinha. Mas ele disse que não era confiável, né. Aí eu disse, nossa, então quer dizer que foi tudo uma mentira, minha pressão dá bonitinha em casa, então não é real, isso é mentira e tudo. E resolvemos então que eu levaria esse aparelho de pressão pro consultório. Ele disse, olha, traga o seu aparelho pra gente comparar no próximo mês. Então foi o que nós fizemos nesse mês agora. Essa última consulta que eu tive com ele agora, nós levamos o nosso aparelho de pressão para ele comparar. Ele colocou no meu pulso o aparelho. Gente, o mesmo aparelho que começa em casa, que dá 11/6 todos os dias, lá deu 15/9. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus. Eu disse, doutor, eu tô morrendo, né? Porque como é que pode dar 15/9? Já era pra eu estar aqui estatelada no chão, né? Aí ele riu. Ele começou a rir. Aí ele ficou assim,
né? E aí ele mediu com um aparelho que ele mede sempre e deu 13/9, né? Então, no meu aparelho de pressão, que eu meço todo dia em casa, que dá 12/8 ou 11/6, lá deu 15/9. E com o aparelho dele deu de novo 13/9, né? E aí ele disse, olha, Gisele, eu continuo dizendo que não confio muito nesses aparelhos de pulso, mas se você diz que na sua casa dá tudo normal e aqui deu alterado, eu estou concluindo por agora que você realmente tem essa síndrome do jaleco branco e a sua pressão dá alterada por conta disso. Mas a gente vai continuar fazendo, como todo mês, o acompanhamento com seus exames de sangue, de urina, justamente para a gente acompanhar a pré-eclâmpsia, para ver se você vai ter, se não vai ter, como é que vai ser. Então a gente vai fazer essa rotina e você continua usando seu aparelho em casa, né? Eu acredito em você. Se você diz que não dá alterado, não dá alterado, então só dá alterado aqui, né? Beleza. E aí, com relação a peso, né? Que eu acho que acredito que vocês devam estar com bastante dúvidas, né? Como é que tá? Bem, a primeira vez que eu me pesei no consultório, que foi com a médica anterior, eu disse pra vocês que eu tava com 114,600 gramas, né? Medindo 1,68 m, tá, gente? Que isso fique claro. Aí, na minha segunda consulta, um médico já, que vai me acompanhar até o final da gestação, ele identificou que eu estava com 113,500. Então, a minha segunda consulta eu já estava com 3 meses de gravidez, eu acredito. Então, eu emagreci 1 quilo, né? Por que eu emagreci 1 quilo? Justamente por conta da minha preocupação com a pressão, né? Então, eu pedi ajuda para uma amiga minha que é nutricionista. Ela me passou uma dieta balanceada e me pediu para cortar uma série de coisas, dentre elas o próprio leite. Eu sempre tomei muito leite, muito leite. Eu sempre fui viciada em leite com chocolate, achocolatado, Nescau. Então, ela disse, Gisele, corta, que chocolate não é bom para quem tá grávido, nem para neném, tem muito açúcar. Então, eu saí cortando Nescau, o leite integral, eu troquei pro leite desnatado. Hoje eu só tomo leite desnatado. E tentei balancear a minha alimentação com proteínas boas, né? Sem muita fritura, comer regradinho, comer bastante fruta, né? Então, eu notei foi um fato que ao invés de eu engordar, nessa minha segunda consulta, eu emagreci 1 quilo. Na terceira consulta, desculpa, gente, foi na terceira consulta. Eu emagreci 1 quilo, né? Aí eu fiquei até feliz, né? Porque ao invés de eu engordar, eu emagreci. E aí ele ficou, nossa, você emagreceu 1 quilo. Aí eu peguei e falei pra ele o que eu tava fazendo, né? Que eu fiquei com muito medo com relação à pressão. Ele disse, olha, mas não mude radicalmente a sua rotina, tá? Óbvio, corte coisas que são prejudiciais à saúde, ele foi falando lá. Mas não disse pra eu fazer nenhum tipo de dieta, assim, muito exagerada. Que não é o período, né, gente? Pra gente fazer dietas tão restritivas na gravidez. Afinal de contas, o bebê precisa de uma série de nutrientes, né? Então, você não pode se restringir tanto. Aí eu falei, não, doutor, tudo bem. E tudo mais. E eu falei com essa minha amiga, ela disse, Gisele, eu acredito que esse quilo que você perdeu seja realmente de inchaço, né? De líquido que você tenha perdido, porque quando a gente come muito açúcar, muito sal, a gente fica naturalmente mais inchada, a gente retém muito líquido. Então ela disse, eu acho que isso foi uma pequena retenção de líquido que você teve, que você perdeu, né? Esse líquido, então acredito que tenha sido esse 1 quilo. Então já nessa terceira consulta eu identifiquei que eu não engordei, tá? Não engordei. Fiquei com 113,600. Foi isso mesmo. Aí na minha quarta consulta a mesma coisa, né? Na minha quarta consulta eu até acreditava que eu já com 4 meses e meio, tá, gente? Eu fiz a minha quarta consulta já com 4 meses e meio. Foi algumas semanas atrás. Eu acreditei que eu fosse engordar uns 2 quilos. Por quê?
porque minha família veio me visitar e eu comia mais do que eu como quando eu tô sozinha, né? Meu pai veio, minhas irmãs, minha madrasta, e ela faz uma comida muito gostosa e tudo mais. E eu, putz, eu vou engordar uns 2 quilos. Eu já meio que saí da dieta, sabe? Que eu tava fazendo e de algumas coisas que eu tinha cortado de comer. Menos o leite, né? Continuo sendo integral, não tomando Nescau, nada disso. Só que eu fui me consultar e aí o médico falou, eu me pesei, mesma balança de sempre, lá deu que eu tava com 113 e 600 gramas. Então, eu tinha engordado apenas 250 gramas até então. Então, eu estou com, hoje, na época eu estava com 4 meses e meio e tinha engordado apenas 250 gramas, né, da gestação. Eu disse, ótimo, é o peso do bebê. Ele ficou também bem feliz. Ele disse, continue assim, para eu não engordar mais, né, gente? Porque eu tenho ciência de que eu não posso engordar muito, eu já estou muito acima do meu peso. E que o fato de eu engordar pode causar uma série de doenças, né? E a gravidez e a diabetes gestacional, que eu tenho muito medo de adquirir, muito medo mesmo. Mas ainda não rolou, né? E eu não tô engordando. A conclusão que eu cheguei é essa, eu não tô engordando ainda. Tá tudo vindo pra ela, pra Isis, que é uma menina, caso eu não tenha mencionado. Eu tô com 5 meses agora. A última ultrassom que nós fizemos, ela tava com 282 gramas. Então, eu disse, gente, se eu engordei 250, o peso é a menina aqui que tá crescendo. Então, eu ainda não engordei, vou ver agora, né? A minha próxima consulta vai ser dia 1º de setembro, né? Hoje são 10 de agosto, então a gente vai saber quanto eu vou engordar até então, mas eu tenho mantido uma alimentação um pouquinho mais equilibrada. Eu não vou dizer pra vocês que eu me privo de comer certas coisas quando eu tô com vontade, não. Não, quando eu tô com... Quero comer uma pizza, gente. Óbvio que eu não vou comer o tempo todo. Eu relaxo assim, tipo, um dia na semana eu me dou o prazer de comer algo que eu gosto, sabe? Mas uma vez na semana apenas, tipo, uma sexta, um final de semana, só aquele dia eu como aquilo, entendeu? E nos demais eu vou regulando a alimentação. Eu acho que a gente tem que ter consciência disso, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês? De fato, o que eu concluo com tudo isso? E que era o meu medo muito grande também, era o fato de estar gorda, de ser gorda e estar grávida seria muito difícil, uma gravidez muito difícil, e não tá sendo, tá? Eu tô realmente muito surpresa, porque tá tudo bem, a minha neném tá super saudável. Nessa última consulta, o médico, tá até chutando agora, eu tô falando dela, né? Nessa última consulta, o médico, ele escutou o coraçãozinho dela, ela tava a 152 batimentos cardíacos. E, nossa, ele disse, forte, o batimento cardíaco forte, sabe? Então, ela é saudável, está saudável, graças a Deus. Tá tudo bem comigo. Todo mundo me pergunta, assim, da minha família, né? Porque, enfim, a gente sabe, né, que as pessoas vão se preocupar sempre, estando gordo ou não. E o fato de você estar gorda, querendo ou não, parece que a preocupação das pessoas é maior ainda. Então, tá tudo bem comigo. Não tenho nada, não tô com nenhum problema. Só o fato que me preocupa é da minha pressão sempre dar alterada no consultório. Isso me frustra muito. Então, toda vez que eu saio, eu falo com meu esposo, eu disse, Evaldo, será que é tudo uma mentira? Essa pressão equilibradíssima que dá em casa é uma mentira. Porque eu chego lá e dá alterado, eu já fico nervosa, já fico com medo, né? Ele disse, não, amor, você tá bem, você não tem nada. Mas o medo, ele me acompanha o tempo inteiro, né? Mas tudo bem, não sinto dores, não tive nada, gente, nenhum tipo de sangramento. Sinto umas cólicas no pé da barriga, que acho que já são dos meses, né? Que começam a pesar. Algumas dores nas costas, se eu faço algum tipo de esforço do tipo varrer a casa, que já dói um pouquinho a lombar, né?
Sinto muita azia, como eu disse pra vocês no começo do vídeo. Eu tenho gastrite, né? Então, qualquer coisa que eu coma, um pão, se eu comer uma fatia de pão, vai me dar azia. E tem também a questão de dar muita azia na gravidez. Eu falei com o médico, ele disse que é normal. Eu tenho muita azia, muitas gases, né? Mas de resto, gente, tá tudo certo comigo, tá tudo certo com a Isis. Não tenho sentido absolutamente nada. Além disso, né? Além da azia e das gases. Estou fazendo do acompanhamento direto, não deu nada alterado, graças a Deus. E eu estou muito feliz por isso. E aí eu concluo dizendo que não é porque você tá gorda que você não tem saúde. Obviamente que tudo isso pode mudar daqui a algum tempo. Eu tenho consciência disso. Se eu não controlar a minha alimentação, se eu não controlar o meu peso, se eu não controlar aquilo que eu como, assim como qualquer outra pessoa que não é gorda pode adquirir alguma coisa, tá? Não é o fato de você ser gorda que você obrigatoriamente vai ter alguma doença. É isso que eu quero falar pra vocês. Isso pode acontecer com qualquer um. Tanto é que eu digo, né, que todas essas moças que eu acompanho no YouTube, meninas magras, sempre foram magras, saudáveis até então, tem problemas, né, de trombose, de eclâmpsia, diabetes gestacional, tudo isso. Então, eu acredito que isso seja uma condição que qualquer grávida pode ter, independente de já ser gorda ou não, tá? Então, isso depende de quem dá a gente. O nosso bebezinho é o que a gente come. Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Sou gorda sim, tenho obesidade grau 1. Engravidei já sendo obesa grau 1, bem acima do meu peso, tá? E eu tinha uma boa saúde, a não ser pelo excesso de peso, que já é um problema de saúde, né? Mas além desse excesso de peso, eu não tinha nenhuma doença, nada de diabetes, nada de hipertensão. Engravidei obesa e até então está tudo bem. Pode ser que mude? Pode, mas eu creio que não vai acontecer nada, gente. Eu não quero que aconteça, então eu tô me regrando com relação a isso. Se eu não quero que aconteça, eu tenho que me conter, né? Tenho que me conter. Então, é isso, meninas. Eu quero dizer pra vocês que são gordinhas e que estão grávidas, se cuidem como qualquer outra mãe se cuidaria pelo seu bebê, entendeu? E não tô dizendo que não é pra você se preocupar. Todas nós temos que nos preocupar. Mas eu quero dizer mais assim para outras pessoas que tem um certo preconceito, ou viram a cara, essa daí engravidou gorda, sabe? Poxa, pra quê? Vai fazer mal pro bebê e tudo. Nossa, esse bebê vai ser cheio de doenças. Não é bem assim, tá, gente? E isso é muito saudável até então. E eu tô com fé e esperança que vai ser assim até o final da minha gravidez. Que a minha gravidez vai ser tranquila como tem sido até então. Estou com 5 meses e foi tudo certo até agora, tá tudo maravilhoso. E eu vou fazer de tudo para que continue, tá bom? Beijo para vocês, saúde para todos nós e para nossos bebês, certo? Espero que vocês gostem do vídeo. Beijo.